Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Você já imaginou estudar toda a Bíblia, capítulo por capítulo, de forma clara e transformadora? Esse é o propósito deste podcast. Aqui você terá um resumo de todos os livros da Bíblia, capítulo por capítulo, de modo objetivo e cheio de revelações, para fortalecer sua fé e te aproximar ainda mais de Deus. Cada episódio será uma nova oportunidade de aprender, refletir e aplicar a palavra no seu dia a dia. Então não perca tempo. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua reflexão e compartilha com seus irmãos em Cristo. Juntos vamos crescer no conhecimento da palavra. Prepare o seu coração, o episódio de hoje já vai começar. E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai se aventurar por um capítulo da Bíblia que, para muitos, pode parecer só uma lista enorme de nomes, mas pode ter certeza, ele guarda segredos e histórias incríveis da humanidade. A gente vai desvendar Gênesis capítulo 10, a dispersão das nações. A gente vai abrir a Bíblia aqui e mergulhar nos trechos desse capítulo e juntos vamos entender o significado dessa genealogia toda. E acredite, tem até uma curiosidade para lá de interessante escondida nesse texto. Mas antes, pra gente começar essa jornada, me explica uma coisa. Como esse capítulo é estruturado? Boa pergunta. Basicamente, ele apresenta pra gente os descendentes dos 3 filhos de Noé, Jafé, Cã e Sem. Cada um deles, com sua família, vai dar origem a diferentes povos e nações. Ah, entendi. Tipo, cada filho de Noé seria o começo de uma grande árvore genealógica, com ramificações se espalhando pelo mundo. Exatamente. E a Bíblia nos dá muitos detalhes sobre cada uma dessas ramificações. Começando por Jafé, nos versículos 2 a 5, a gente encontra nomes como Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque, Tiras. Nossa, quanta gente! E o que aconteceu com eles? Olha só o que o texto diz. Os descendentes deles se espalharam pelas ilhas das nações, cada um com sua própria língua, formando suas famílias. Já dá para ver que logo no começo da história, depois do dilúvio, a humanidade já estava se espalhando e se diversificando. É como se a gente visse primeiras migrações e a formação de culturas diferentes. Isso mesmo. E essa diversidade só aumenta quando a gente chega em Quê, nos versículos 6 a 20. Prepare-se, porque a lista é grande. Os filhos principais de Quê são Cuxi, Misaim, Puti e Canaã. E cada um deles vai ter seus próprios descendentes. Por exemplo, de Cuxi surgiram Avilá, Sabitá, Ramá e seus filhos Sabá e Dedã. E aqui a gente encontra o personagem que eu aposto que você já ouviu falar, Nimrod. Nimrod. Esse nome é familiar. Mas continua, e fala mais sobre os outros descendentes. Claro. De Mizraim vieram Ludim, Anamim, Lebim, Naftuim, Petruzim, Casluim, de onde, aliás, saíram os filisteus, lembra deles, e Captorim. Os filisteus, sim, lembra, David, das histórias bíblicas. Canaã teve muitos descendentes também. Vários outros povos, como Jebuseus, Amorreus, Gezeus, Eveus, Arqueus, Sineus, Aradeus, Zemareus e Amateus. Nossa, quanta gente! Parece até um mapa da antiguidade. É mesmo. E o território deles ia de Sidom até Gaza, em direção a Sodoma e Gomorra, Admá e Zeboim. Regiões bem conhecidas da Bíblia, né? Exato. E tem um detalhe interessante. Repare como, no final da genealogia de cada filho, o texto repete a mesma frase. Segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Essa repetição não está ali por acaso. É verdade. O que será que essa repetição quer nos dizer? Ela nos mostra que, mesmo com a humanidade se multiplicando e se espalhando, havia uma ordem nesse processo, um plano divino se desenrolando. Cada povo com sua cultura, sua língua, seu território, Deus estava organizando tudo. É como se a gente visse a mão de Deus guiando a formação das nações. Exatamente. Mas vamos lembrar aquele nome que eu mencionei, Nimrod. Ele aparece nos versículos 8 a 10 e a descrição dele é, no mínimo, curiosa. Você me conta mais. A Bíblia diz que ele começou a ser poderoso na terra e era um valente caçador diante do Senhor. Como você interpreta isso? Valente caçador diante do Senhor. Pode ser que ele fosse realmente um grande caçador, habilidoso, forte, alguém que se destacava. Sim, pode ser. Mas a palavra caçador também era usada naquela época como uma metáfora para reis e conquistadores. Pensa bem, o líder precisa ser estratégico, corajoso, como um caçador. Nossa, faz sentido. E o que mais a Bíblia diz sobre ele? Logo em seguida, lemos que o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. E ele não parou por aí. Expandiu seu território para a Síria, construiu Nínive e outras cidades. A gente já sabe que Babel mais tarde vai ser palco daquela história da Torre de Babel, um símbolo da rebelião contra Deus, lá no capítulo 11. É isso aí. E aí surge a grande questão. Como alguém descrito como um valente caçador diante do Senhor acaba liderando a construção de um reino que inclui Babel,
um lugar que representa a oposição a Deus. É um paradoxo, né? Como conciliar essas duas coisas. É pra gente pensar mesmo. Será que a fase diante do Senhor significa que Deus aprovava tudo o que Nimrod fazia? Não necessariamente. Talvez signifique apenas que Nimrod estava agindo sob o olhar de Deus, dentro do plano divino, mesmo que suas motivações não fossem totalmente puras. É como se Deus permitisse que ele se tornasse poderoso, mas as escolhas de Nimrod, a forma como ele usaria esse poder, era a responsabilidade dele. E talvez essa busca por poder tenha levado à construção de Babel e a tudo o que aconteceu depois. É possível. E antes de passarmos para assim, tem um outro nome que eu quero destacar. Peleg, no versículo 25. Peleg. Qual a história dele? A Bíblia diz que em seus dias se repartiu a terra. Ou seja, durante a vida dele, aconteceu um evento importantíssimo. A divisão da terra, provavelmente um evento geográfico e político que marcou a história da humanidade. Interessante. A genealogia se conecta com um acontecimento histórico crucial. E o que aconteceu com Sem? Chegamos então aos descendentes de Sem, nos versículos 21 a 31. Os filhos deles são Elão, Assur, Afaxad, Lud e Arã. E os netos? Arã teve 4 filhos, Uz, Hu, Geter e Mas. Arfaxad gerou Salá, Salá gerou Eber, e Eber teve 2 filhos, Peleg, que a gente já mencionou, e Joctã. Muitos nomes. É muita gente. Joctã também teve vários filhos, Almodá, Selef, Razonavé, Gerá, Radorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. E o texto termina dizendo que eles habitaram desde Messa até Sefar, a montanha do Oriente. E assim como nas genealogias de Jafé e Cam, a Bíblia femina a linhagem de Sem, reforçando a organização por famílias, línguas, terras e nações. Percebe como esse capítulo, que parecia só uma lista de nomes, na verdade conta uma história muito maior. Sim, é um panorama da dispersão da humanidade depois do dilúvio. A gente viu como os descendentes de Noé se espalharam pelo mundo, dando origem a diferentes povos e línguas. E no meio disso tudo, a figura intrigante de Nimrod, um valente caçador diante do Senhor, que construiu um reino que incluía Babel, lugar de desafio a Deus. Uma figura complexa e contraditória, um líder poderoso, mas cujas ambições talvez o tenham levado para longe dos planos de Deus. É isso aí. E para você que acompanhou a gente nesse mergulho, fica a pergunta: o que essa história antiga nos ensina sobre a diversidade do mundo hoje? Como a gente pode entender a interconexão dos povos e culturas à luz do plano de Deus para a humanidade? É algo para a gente refletir. Vale a pena pensar nisso. E até a próxima imersão aqui. E assim concluímos mais um capítulo da Palavra de Deus. A cada episódio, aprendemos mais e mais da Palavra do Senhor. Cada versículo nos aproxima mais do nosso Deus. E agora eu quero saber, qual foi a parte que mais falou com você? Escreve aqui nos comentários. E claro, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o like e compartilha essa palavra para que mais pessoas sejam edificadas. Juntos vamos crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Que o Senhor te fortaleça e te encha de sabedoria. Nos vemos no próximo capítulo da nossa jornada bíblica.